Boa tarde, amigos. São 13h21 do dia 17 de janeiro de 2024. Estamos dando continuidade à nossa gravação da série de vídeos, que é a Bíblia, segundo Isaac Zexon, período lendário e que não vale nada. Eu decidi provar que não é assim. Nós temos que separar o joio do trigo. Ou seja, é claro que desde a história de Abraão em Gênesis 12, né, até a última redação, que seria a Guerra dos Macabeus, na nossa Bíblia Católica. Então, nós temos ali coisas que são verdades e coisas que não são. Nós utilizamos o livro do Dr. Sir Charles Marston para mostrar a vocês que Melquisedeque, sacerdote sumeriano, descobriu que a Suméria era cheia de mitos e, como ele não sabia distinguir o que era o mito e o que era a verdade, ele fugiu para a Babilônia, lá tem o nome de Sedeque, depois fugiu para a Palestina, fugiu não, emigrou por ordem de Deus, Elion, para a Palestina, e lá tomou conta do Monte Jebus, e tudo isso é verdadeiro, porque está aqui consignado, segundo o testemunho de Sanconiaton, que nós lemos para vocês. Então, começamos com o testemunho de Sanconiaton, e está aqui rasgado, mas dá para vocês ainda terem uma ideia do que é. Então, Sanconiaton, historiador fenício, nos dá dados precisos que ele já tira de Taut, ou Tautus, ou Toite, ou Tote, testemunho de Sanconiaton. E depois, então, Toite é quem tira da tabuinha de argila da Suméria. Ele copia, porque ele conhece a escrita hieroglífica, ele é egípcio, e ele conhece o hieroglífico. Ele copia. E o Sanconiaton já copia do hieroglífico dele. Então, ele não conhece a escrita cuneiforme. E Tautus ou Tote conhece. E assim nós mostramos que é verdadeira a história de Melquisedeque, segundo as escavações do próprio professor Dr. Langdon, onde ele diz aqui na página 86 que ele próprio encontrou a cidade de Salém. Então veja, a Bíblia tem mitos? Sim. A Suméria tem mitos? Sim. Só que se diz que desistiu de saber a diferença entre mitos e verdade, já que ele não é especialista. Ele era um sacerdote, um simples sacerdote. E a Lagash, como dissemos a vocês, mostra que havia duas cabeças. Uma cabeça eram os filósofos, e outra cabeça eram os mitógrafos, os poetas e os profetas. Então nós temos que agora verificar o seguinte. No capítulo aqui do Samuel Noah Kramer, o capítulo é exatamente sobre isso. Então, ele vai nos mostrar que é necessário fazer um estudo do que é que os filósofos vão fazer, que trabalho os intelectuais, os eruditos, os peritos vão fazer usando os mitos dos mitógrafos, os poemas épicos dos poetas e as profecias. Eles vão conseguir fazer isso. Vão fazer. Então, os filósofos são pessoas que são scholars, eruditos. Então, isso que se diz que não soube fazer, vai ser agora aqui nos mostrado pelo professor Samuel Noah Kramer. Nós paramos então, começamos na página 101, terminamos na página 106. Agora vamos começar na página 107 e vamos até a página 127. Ou seja, 20 páginas para poder mostrar o verdadeiro panteão sumério. O verdadeiro. Então, isso se diz que não soube fazer. Só que ele percebeu o seguinte, ele estava perturbado porque o que ele via era uma confusão de mitos, de coisas que eram absurdas, e ele não sabia ordenar aquelas coisas absurdas. Não confiava nos filósofos, que a intenção deles é agradar o rei,
fazer com que tudo acontecesse para que o rei conseguisse governar, então ele fugiu para a Babilônia. Mas agora nós rescaldamos o panteão sumério. Aqui está, portanto, o verdadeiro panteão sumério, feito a partir do livro do professor Samuel Noah Kramer. São 7 deuses criadores e 50 deuses fazedores. Aqui está, portanto, panteão sumério. Fui eu que rescaldei, fui eu que fiz o resumo. Então nós temos 7 deuses criadores. O primeiro é tirado de Kramer, né? São chamados Dangir. Os criadores criam pela palavra, são chamados Dangir. E os fazedores são chamados Anunnaki, que é exatamente o termo que vocês conhecem. Vocês não conhecem os Dangir, não ouviram falar, não é? Pois bem, os 7 deuses maiores são os Dangir. Aquelas pétalas que nós vimos no vídeo anterior e nos outros, aquelas 7 pétalas são 7 deuses maiores, que eram os Dangir, que aparecem nos 7 dias da criação do Gênesis 1. Dangir. E os 50 deuses menores são os deuses fazedores, como Javé. Então, a Bíblia hebraica vai trazer a mesma coisa. Então, aqui nós temos. Os Dangir são 7. O primeiro é An ou Anu, Deus do céu. Pode ser An ou Anu, o Deus do céu, o maior de todos, soberano. O segundo é Enlil, filho de An, segundo na hierarquia. Ao ver que tem a raiz An e Liu, ou seja, tem a ver com An, porque En é uma variação de An, já que as palavras orientais não dão importância às vogais. Então, Anliu ou Enlil. Liu quer dizer maçã, e An quer dizer céu, ou seja, o filho do Deus do céu que se charleava pela maçã. Ele é raivoso, Deus da tempestade, da trovoada, foi ele que provocou o dilúvio. É o segundo na hierarquia. Depois vem o terceiro. O terceiro é o deus Namu, é deusa, que é chamado o mar primordial, as águas, Maim, do Gênesis 1. Nunca é colocada Ma, no plural. E aqui tem a palavra Mu, que nos leva para a Lemúria. Então, Namu é a terceira. É esposa de An. Mas muitas vezes Namu vai ser substituída por outros nomes. Então veja, aparece no Gênesis 1 como Hashamaim, aparece como Shamaim, Maim, mas jamais aparece como Ma. Aqui, como a situação é diferente, ela aparece como Mu. Mu, em lemuriano, é a mesma coisa que Ma. Portanto, é água ou mãe. Curioso, então, sumérios são claramente descendentes da Lemúria. Às vezes, Namu, que é o mar primordial, que aparece, né, o mar, o abismo das águas, e o Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas, que é Apsu. Então, há uma relação direta entre Namu com a Lemúria e com as águas. Ma, porque Mu em Lemúria é Ma em hebraico. Às vezes Namu, que eu coloquei um asterisco, que é esposa de An, às vezes ela é chamada de Nimá, e outras vezes de Ninoseg. Então ela tem 3 nomes. Então, Namu é uma. Depois, Nimá, aqui aparece Ma. Ma, exatamente, é água. Mu é mãe, em lemuriano. Ma já é água. E Ninoseg é o terceiro nome dela. Então tem 3 nomes. Em cada poema, veja, essa é a confusão que nós temos que fazer. Uma mesma deusa chamada Namu, que é o mar primordial, as águas primevas, de onde se tira todas as substâncias quando ela se une ao céu. Então An é o deus do céu e Namu é a sua esposa. Então deles vai nascer Enlil, que é o primeiro filho. Tá? Enlil é o deus da emoção, terrível, atroz e produz o dilúvio. Agora, Namu pode ser escrito Namá, e aí vem a palavra Ma, que é água, e pode ser escrito Ninoseg. Então, são 3 nomes, a mesma deusa.
todas as três os Primasolan, que são esposa do deus Anu. Então, ela não tem muita atividade, porque Enlil, como o filho mais velho, ele é o segundo do pai, e como a civilização é machista, como a Bíblia vai mostrar, tudo é machismo, então ela fica à parte. As mulheres não têm vez. Então, ela é a rainha das deusas, a soberana dos deuses, a mãe de todos os deuses, mas ela quase não aparece. Mas aparece com 3 nomes. Então, é a terceira. Depois nós temos Ki, Deus da Terra, que vai aparecer com outro nome, Enki. Mais uma vez nós temos o nome An-Ki. An é céu e Ki é terra. Então aqui ele está somente com o nome Ki em oposição a An. Quando junta An com Ki, dá Anki ou Enki, que na minha concepção seria Javé. Mas na concepção do meu amigo Ben, Javé é Enlil. E aí na concepção de outras pessoas, de outros eruditos e investigadores, então Javé é a fusão de vários deuses pagãos. Então o nosso amigo Ben, que é um pesquisador de respeito, então ele acha que Enlil é quem vai dar Javé. Eu acho que é Enki, porque ele tem o nome de Ea ou Iá. Iá Havá, ele casa com Havá, e Havá vai ser Eva, e os dois vão ser Yahavá e Yahavé. Mas isso é a minha opinião. Vamos continuar. Então esse aqui é qual? An é o 1, 2, Enlil é o 2, segundo, Namá, querendo ou não, Namu, ou Ninusegue, é a terceira na hierarquia. Ki ou Enki é o quarto, é o deus da terra, ele manda na terra, e tem uma relação especial com a mãe, ou seja, ele termina se relacionando sexualmente com a mãe. A mãe, portanto, é mãe e dele junto com An, mas termina sendo esposa dele. Então é uma suruba, né? É uma coisa fantástica para nós. Então ela é esposa de An e ela termina gerando filhos com Ki, ou Enki. E ela aparece no tema do paraíso como nome de Ninusegue, e ali ela e Enki são marido e mulher, e An docilmente a ela, Enki como esposo, cede ela, já com o nome de Ninusegue. E aí vão ter filhos e filhas. Sin, deus da lua, é portanto o quarto, né? 1, 2, 3, 4. Sin é o quinto, deus da lua, também chamado Nana. Ele vai ser filho de Enlil com Namu. Ou seja, Enlil também vai se acasalar com a mãe. Essa mãe é, portanto, uma prostituta. Por quê? Porque ela é a esposa de An, depois ela transa com Enlil, que é o filho mais velho, depois ela transa com Enki, que é o filho mais novo. E com Enki, com a permissão de An, porque An dá o paraíso. Vamos ter aqui no livro de Samuel Noah Kramer, o episódio do paraíso, e aqui nós temos Enki e Ninusegue. Ela só muda de nome. E aí vai surgir a deusa Ninlil, que vai ser Havá, o equivalente na Bíblia. E aí os deuses Utu, que é o deus do sol, e a deusa Inanna, que é a deusa da fertilidade. Então, são filhos de Sin. Então, Sin é deus da lua, também chamado Nana, e o filho de Enlil, Konamu. Os dois, portanto, né, Sin, deus da lua, é filho de Nana, de Namu, que é a esposa de três, de Anu, de Enlil e de Enki. Também ela transa, quer dizer outra coisa, né, com 3. Com o pai, com o filho mais velho, com o filho mais novo. Então é prostituição. Mas naquela época a prostituição era considerada sagrada. Então, com An, ela tem os deuses Enlil, Enki, Nana ou Sin.
E Sim é pai de Utu e de Inanna, deusa da fertilidade. Inanna vai ser Star e Utu vai ser chamar-se em Babilônia. Então nós temos aqui o 7. Ó. Então, An, 1, Enlil, 2, Namu, 3, Enki, 4, Sin, 5, Utu, 6 e Inanna, 7. Aqui estão 7 deuses criadores. Portanto, os Dangir, sem sombra de dúvida. Isso é tirado de Samuel no Acrame, é o panteão dele. Foi ele quem fez. Agora, com essas ressalvas, veja bem. Namu, que é a prostituta, porque trepa, né, com o pai dos filhos dela. Então, com Enlil primeiro, depois com Enki. Agora, muda de nome. Então, para não escandalizar, de repente, os escritores colocaram o nome de Namu, depois colocaram o nome de Nimá, depois colocaram o nome de Ninuseg. E assim disfarçam. Mas, com Enki, ela se chama Ninuseg, é casada com ele, os dois, dos dois nasceu Ninlil, da costela dele. A história da costela vem aí, do paraíso sumeriano. Então, o filho trepa com a mãe, Enki, portanto, com Ninuseg, que é a mesma Namu, ou Nimá, e daí nasce uma filha, e da filha uma neta. Essa neta é Ninlil, a deusa mais bela do paraíso, que é a Senhora da Costela. Pronto. Senhora da Costela é a história da costela do Gênesis 2, que Javé tira da costela de Adão uma mulher, e depois dá a essa mulher o nome de Eva. Depois, muito depois. Então, o nome dela é Ninlil, e Enki se apaixona por ela, transa com ela, e aí vai dar filhos e filhas. Aí vai estar os 50 deuses menores, fazedores. Então, Enki estupra Ninlil. E daí vai nascer filhos e filhas, mas Ninuseg perdoa ele. E tira depois que ela tira a costela, que a Ninlil é lindíssima, ele se apaixona por Ninlil, estupra ela não quer, mas ele estupra, e nasce os deuses menores, 50 deuses menores, que estão no paraíso, e estão, portanto, são os deuses fazedores. Outra história mostra, outro poeta coloca como sendo Enlil, que é o filho primogênito de An, que trepa com a mãe, que é Namu, e vai ter vários filhos. Entre esses, então, tem Utu, o deus Sol, e Sim, o deus da Lua, também chamado Inanna. E Inanna, deusa da fertilidade. Então, Enlil tem 3 filhos. Utu, que é o deus Sol, Sim, o deus da Lua, que também é chamado Nana, e Inanna, a deusa da fertilidade. Somam 7. Aqui estão 7 deuses maiores, chamados Dangir. E agora é a partir do casamento de Enki com Ninuseg no paraíso, com a permissão de An, que dá o paraíso terrestre para a filha Ninuseg, que é mãe dele. E como é que é filha dele? Se é mãe, então não é filha, porque o mito diz exatamente que Nimá, ou Namu, ou Ninuseg é a mãe de todos os deuses. É o que Samuel vai dizer aqui na página 107. Que informação temos da concepção suméria da criação? O enredo do poema Gilgamesh em Kendu dos Infernos é que nos dá a resposta. Então, após termos preparado a tradução desses versos, analisamos e deduzimos que eles continham os seguintes conceitos cosmológicos. Em determinado momento, a Terra, Ki e o céu estavam unidos. Existiam alguns deuses antes da separação da Terra e do céu. Já existiam deuses. Então, antes da Terra e do céu, ou seja, de Anu e de
Enki, o que já havia outros deuses. Quando a separação da terra do céu foi feita, An ficou com o céu. E o deus do ar, seu filho primogênito, Enlil, ficou com a terra. Depois ele passa a terra para Enki e fica com a atmosfera. Né? Às vezes chamado de Bin. Mais tarde vai ser chamado de Bin. Entre os pontos essenciais não formulados nem implícitos nesse passo, hoje é o seguinte: pensava-se que o céu e a terra tinham sido criados, nesse caso, por quem? Qual era a forma do céu e da terra concebida pelos sumérios? Quem tinha separado o céu da terra? Comecei a procurar nos seres sumérios de que disponha e descobri as respostas. Numa placa que eu tenho a lista dos deuses sumérios, a deusa Namu é a primeira ali, a mulher, a primeira mulher, cujo nome está descrito com ele de pictogramas, é o mar primordial, as águas. Portanto, na Bíblia, tudo começa com as águas, o abismo das águas. Então, ela é designada como a mãe que deu origem ao céu e à terra. Então, ela é filha do céu ou é mãe do céu? Aqui ele diz que descobriu que Namu deu origem ao céu, portanto, a An, e à terra, Ki, ou Enki. Foram concebidos, portanto, pelos sumérios como coisas criadas pelo mar primordial. É uma bagunça. Portanto, é impossível os filósofos colocarem isso em ordem. É totalmente impossível, porque é dito que antes da terra e do céu já havia deuses. Quem vai explicar isso para nós é o professor Mircea Eliade, que será o próximo vídeo. Vou mostrar como é que é o panteão segundo Mircea Eliade. O poema Enuma Elish. Aí ele vai mostrar isso aqui. Quais são os deuses. Então, já havia deuses antes de An e antes de Namu. Esses deuses, vou adiantar, né? Apsu e Tiamat, no poema Enuma Elish. Então, sobre a montanha do céu e da terra, An criou os Anunnaki, os 50 deuses menores, fazedores. Então, agora, o mais poderoso dos deuses depois de An é chamado Enlil, que da terra faz germinar sementes e teve dessa para o céu da terra, ou seja, An e Enki, e ele fica sendo a atmosfera. Ele que inicialmente era a terra, então ele deixa de ser a terra, passa esse reino para Enki, que também passa a ser o deus das águas, já que ele se funde com a mãe, trepa com a mãe. Então as águas são separadas, água salgada, que é no poema do seu sumério, quando no alto, ou seja, esqueci agora, mas é no Maelis. Então o abismo das águas masculino é água doce, e o abismo das águas feminino é o nome dela, que é vestida por Marduk, Tiamat. Então é água doce e água salgada. É Apsu e Tiamat. Já existiu antes dos deuses. Então, juntando agora aqui ao panteão sumério com o panteão panteão sumério tirado por Samuel Noakramer, com o panteão sumério tirado por meu Deus do céu, como é o nome dele? Mircea Eliade. Então, os deuses primordiais, na verdade, são Apsu e Tiamat. E Enlil aparece também. É uma bagunça. Então, no princípio, era o mar primordial. Nada se diz sobre a sua origem do nascimento. Porque tanto é o mar primordial no panteão do professor Samuel Noakramer, como é o mar primordial no panteão do professor Mircea Eliade. Eliade vai dar como Apsu e Tiamat. E o professor Noakramer vai dar como sendo Enki, An e Namu. Mas diz que antes dele já havia dois deuses primordiais, que é exatamente Enki, aliás, Apsu e Tiamat. Então é uma confusão dos diabos, porque cada cidade, cada poeta
cada poema épico, cada profeta faz o que ele está sendo inspirado a fazer. Logo, todos os panteões vão ser caóticos e nós teremos que colocar isso em ordem, mas vai ser extremamente difícil, porque os filósofos sumérios não conseguiram. Então, daí, Enlil, o deus do ar, separou o céu e a terra e deixa An como sendo o deus do céu. O deus da terra, ele passa para Ki ou Enki, e ele, então, fica com a mãe An, que é a terra, e com ela ele vai gerar o universo organizado, o homem, os animais, as plantas e toda a civilização. Depois a lua, o sol, planetas e estrelas, tudo copiado na Bíblia, em Gênesis 1. E aí, o deus da lua é Sin, também chamado Nana, filho do deus do ar Enlil, com a sua própria mãe. E dado que o deus do sol, Utu, e a deusa Vênus e Nana são referidos nos textos como filho do deus da lua, ou seja, Sin e Nana, é de admitir a probabilidade de que estes dois corpos luminosos fossem concebidos como tendo sido criados pela lua depois desta ter sido criada pela atmosfera. Então a lua, que é Sin, ou Nana, é criada por Enlil, que passa a ser a atmosfera e deixa a Terra a cargo de Enki, seu irmão mais novo. Pronto. Acerca do nascimento do deus da lua, sim, temos um encantador e humano mito que parece ter sido alvado pela geração do deus Sin, ou Nana. Mas, aqui nós temos uma longa lista. Essa lista vai dar Ninlil, que é exatamente cobiçada por Enlil, mas como Enlil a respeita, termina ela recusando. Agora, Enki a possui, estupra ela, e dela nasce deuses e deusas. Então, na onda pura, mulher banha-se na onda pura. Ninlil passeia ao longo da margem do ribeiro Nibiru. O de olhos brilhantes, o senhor de olhos brilhantes, a grande montanha, o pai Enlil, de olhos brilhantes, te verá, diz o conselheiro dele. O pastor que dera intestinos, enlaça-te-á imediatamente e te possuirá. Ninlil seguiu as recomendações da mãe, mas quando Enlil se aproximou e mostrou o membro viril, ela teve medo e recusou. Ele falou de relações sexuais. Ela recusou. Meu sexo é pequeno e seu pênis é grande. Eu não sei fazer amor, eu não sei beijar. Então Enlil chamou o seu vizinho Nusku, deu-lhe a conhecer o desejo que sentia pela encantadora Ninlil. Mas Nusku arranjou-lhe a barca e Enlil, na convivência de Enlil, violentou-a e engendrou o deus da lua Sin. Então Sin é filho de Enlil com Ninlil. Então ela é violentada duas vezes. Uma vez por Enlil, e daí nasce Sin, o deus da lua, ou Nana, e depois ela é violentada pelo deus que é avô dela, que é Enki, e aí nascem todos os deuses, que são os 50 Anunnaki. Paramos aqui, porque então vemos que agora a coisa vai complicar, porque vai aparecer um panteão de deuses de 50 deuses, e nós não vamos dar esses 50 nomes para vocês. Então, o importante foi lido aqui. É uma bagunça, os filósofos não conseguem organizar isso, então fica essa parte aqui toda sem que eu leia, vou apenas ler o final. A parte final é a página 127. E aí diz o que é que os filósofos fizeram. Ó. Filosofia. Aqui está o final. O final diz assim: os pensadores ou filósofos sumérios não formularam um sistema de filosofia, nem resolveram um sistema explícito de leis e morais. Não redigiram formais tratados de ética. O que sabemos da moral e da ética suméria tem que ser pesquisado nas diversas habilidades sumérias. O capítulo 3 vai analisar essas ideias sumérias. Nem conseguiram fazer a lista do panteão sumeriano. Por quê? Porque cada cidade, cada sacerdote que tinha inspiração, é ao mesmo tempo um poeta, era um autor de poemas épicos, mas era um profeta. Nós vamos agora ver a profecia, que é verdadeira.
Então, dessa bagunça, o que vai restar de verdadeiro e que isso faz da Bíblia um livro incomum, único, é a profecia. A Bíblia se distingue dos demais livros na Suméria, porque ela é escrita também por poetas, por poemas épicos e por profecias. As profecias é que são verdadeiras, são elas que nos interessarão. Estamos aqui mostrando que os pensadores, a filosofia sumeriana, não conseguiu resolver a questão da panteão, não conseguiu organizar um panteão. Nós temos aqui o que Samuel Nakramer fez. Os 7 Dangir e os 50 não demos o nome, demos apenas o nome de uma, Ninlil. Que Ninlil vai ser estuprada por Enlil e vai ter 2 filhos, que é Utu, o deus Sol, e Sin, Onana, o deus Lua. É uma bagunça, é uma suruba, é uma putaria. Mas ficamos, então assim, consideramos cumprida a nossa tarefa. Está aqui o resumo do nosso caderno. Então, panteão sumeriano, repetindo, então tem o maior de todos, soberano dos deuses, o Dangir, são 7, An, Enlil, Namu, Ki, ou Enki, Sin, deus da lua, também chamado Nana, Utu, o sol, e Nana, a deusa da fertilidade, que está para os babilônios. Então são 7. E deles vai nascer os 50 deuses menores, que são os Anunnaki. Então vocês só vão ouvir falar dos Anunnaki, agora que nós temos os Dangir. Pronto. Então, vamos agora fazer uma leitura rápida. Já estamos a 30 minutos, mas os 10 minutos restantes nos permitem fazer isso. Então vamos fazer a leitura. A leitura é de um blog chamado... Está lá assim, vou dizer. História da Suméria. Pequena introdução da história da Suméria. A Suméria tem sua língua nativa o nome de Ki-Engir, que é terra dos homens civilizados. Ki, terra. An, céu. Gir, homem. Terra dos homens do céu. Então, terra dos homens celestes, dos homens que são divinos, ou seja, são descendentes de divindades. É considerada uma das primeiras civilizações da humanidade, se não a primeira. Logicamente, considerando-se a historiografia atual, pouco se fala sobre civilizações anteriores à Mesopotâmia. Floresceu ainda hoje e se localiza no Iraque, no sul da Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, próximo ao Golfo Pérsico. De acordo com a evidência arqueológica, a Suméria teve sua origem cerca de 5.000 anos a.C., entre 1.500, 3.500 e 3.000, antes de Sargão I, que é 2.350. Então ela é anterior, Sargão I conquista ela. Houve um florescimento cultural muito grande, essa situação passou de ser influência nas culturas circundantes, já vimos na Pérsia o zoroastrismo influenciado por ela, no Egito, né, o deus Amon-Ra, que é o Sol, o disco alado solar, é influenciado pela Suméria e, portanto, os acádios, Sargão II, também vai ser influenciado por ela, porque fundou o primeiro Império Caldeu e vai trocar os nomes, como os romanos vão trocar o nome dos seus deuses gregos. Zeus vai ser Júpiter, assim também os deuses sumerianos vão ser trocados os nomes pela dinastia Acádia dos Sargônidas. Aproximadamente em 2340, Sargão I funda a dinastia dos Sargônidas, e em 2000 a.C. a Suméria começou a entrar em declínio, sendo absorvida pela Babilônia e pela Síria, já com Sargão II, descendente de Sargão I, que termina assim o primeiro Império Caldeu. Vai dar lugar a Nabucodonosor I, que é pai de Nabucodonosor II, é um general de Sargão II, que toma dele o Império. Então, os Sargônidas são fundados por Sargão I, Sargão de Acádia, chamado de HD. HD é a peça do computador. Então, Sargão II herda dele o Império e amplia. Mas um general dele chamado Nabucodonosor I toma tudo o que ele tinha, dá um golpe nele. E o filho de Nabucodonosor I, Nabucodonosor II, funda o segundo Império
caldeu, que é tudo. A grande Babilônia, a Caldeia, toda aquela maravilha. Depois, a Suméria é absorvida pela Babilônia e pela Assíria. O nome Sumério foi adotado posteriormente pelos acádios, ou seja, por Sargão, e como sendo Sag-Giga, que significa povo da cabeça negra. Isso quer dizer que os sargônidas tinham o cabelo loiro ou ruivo, e que os sumérios tinham o cabelo negro. O nome de sua terra era Ki-Engi, assim ele se dizia, o lugar dos senhores civilizados. Dono da língua, cultura e aparência própria, os povos que deram origem à Suméria parecem não ser autóctones, vieram fugidos, mas uma corrente de migração que os historiadores ateus não sabem de onde veio, em qual momento esse evento ocorreu. Está no blog Nova Acrópole. Então, tiramos tudo aí que lemos do blog Nova Acrópole, mas esse resumo é do próprio nosso queridíssimo Samuel Noah Kramer. Então, fizemos o possível, entregamos vocês. No próximo faremos agora o Panteão, segundo o professor Messias Aliado. Vai ser diferente desse, bem diferente. Mas este é feito pelo homem mais inteligente. Ele conhece muita coisa, mais do que Messias Aliado, porque ele é assiriólogo, ele é perito em escrita cuneiforme, ele é perito em cultura judaica, ele é arqueólogo e paleontólogo. Então fica aqui, final 36 minutos, não chegamos aos 40 e damos a vocês. Os Dangi são 7. As 7 pétalas daquela árvore que nós vimos lá na Suméria. E os 50 deuses menores são os deuses fazedores, que é Javé. E eu de Revalver. Então, boa visualização, deem seu like, inscrevam-se no canal. E aquele que quiser ser aluno do Colégio Marco Deus, ou da Maate, a maçonaria, ou meu aluno pessoal, assim por vídeo, então nossa live será na quinta-feira, portanto amanhã às 19 horas. São convidados. Até lá.